o que aconteceu? Aconteceu que então, diz São Fulgêncio, que Nossa Senhora prefigura a escada de Jacó. Vocês lembram em Gênesis capítulo 28, versículo 12? Jacó teve uma visão em que ele viu uma escada que unia o céu e a terra. E nessa escada, os anjos subiam e desciam do céu. Santo São Fulgêncio diz: esta escada é a Virgem Maria. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque pelo sim de Nossa Senhora, nosso Senhor veio até nós. Por ela, Ele veio a nós. E por ela, nós vamos a Ele. Veja que a humildade de Nossa Senhora foi tão grande que ela se faz caminho para o Senhor vir até nós. E veja, tantas prefigurações na Sagrada Escritura, como o velo de Gedeão, como a sarça ardente de Êxodo 3:2, são prefigurações da Virgem Maria. E ela se torna então a porta no qual nosso Senhor passa e vem até nós. E é no qual Ele convida também a irmos. Aonde, irmão? João capítulo 19, versículo 26. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. E aí acontece a maior das obras de misericórdia de nosso Senhor. Já não bastava Ele ter se doado tudo. Já não bastava Ele ter doado o seu próprio corpo, o seu próprio sangue, as suas próprias vontades, a sua própria humilhação na cruz. Ele deu tudo que Ele tinha de melhor. Tudo que Ele poderia oferecer. Mas Ele disse: não, ainda não dei tudo. Eu ainda não tenho a minha mãe para vocês. Ele oferece a sua mãe. E Ele então, ao oferecer Nossa Senhora para nós, significa então que nós devemos amá-la intensamente. Amém? Amém. Dizia já São João Bergmas, dizia: não estarei seguro da minha salvação enquanto não estiver seguro da minha devoção à Virgem Maria. Oh glória! Amém? Amém. Nossa Senhora se torna a porta do céu, como a igreja diz, Ianuacheli, glória. Dessa maneira, quando o Senhor vem até nós e quando nós vamos até nós por Ele. Toda porta ela traz atrás de si um local, um objetivo. E Maria, o único objetivo de São Bernardo de Claraval é apresentar o Senhor a nós. Se a Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, Maria é o caminho que leva ao caminho que é Jesus. Amém? Amém. Diga comigo: eu amo Nossa Senhora. Eu amo Nossa Senhora. Não, com essa coragem não. Diga: eu amo Nossa Senhora. Eu amo Nossa Senhora. Eu sou o filho predileto de Nossa Eu Senhora. sou filha predileta de Nossa Senhora. E o nosso dever, meus irmãos e irmãs, esse grupo de oração, que essa devoção perfeitíssima a Nossa Senhora, é cada vez mais fazê-la amada, cada vez mais fazê-la querida. E veja, Santo Tomás de Aquino dizia: a Virgem Maria ultrapassa os anjos em sua intimidade. Porque os anjos, eles contemplam a face de Deus, mas Nossa Senhora, ela contemplou Deus dentro de si. Maria é a única que pode dizer, como disse Adão. O que foi que disse Adão quando Deus fez Eva? Eis aqui carne da minha carne, osso dos meus ossos. Nossa Senhora pode falar a mesma coisa em relação a Nosso Senhor. Quando ela contempla Jesus dentro de si, ela então se traz todos os mistérios da vida, todo o mistério da redenção dentro de si. Ela então pode contemplar: eis aqui dentro de mim, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. É a forma Dei, que dizia Santo Agostinho. É a forma de Deus. Como então querer viver o cristianismo? Como então querer amar nosso Senhor sem amar aquela que teve mais intimidade com Ele? Ninguém na face da terra, meus irmãos, teve mais intimidade com Jesus do que Nossa Senhora. Amém? Amém. Ninguém teve mais intimidade com ela. Imagina você, principalmente as mães, né? Que tem aquela sensação maravilhosa da gravidez, né? De sentir o bebê chutando dentro de si, de sentir o bebê mexendo, aquele amor que nasce próprio da mãe, né? Que fica observando. Às vezes a gente nem sente, né? Coloca a mão aqui, a gente nem sente que está chutando, mas ela sente, né? E se alegra com aquilo. Imagina a Virgem Maria sentir o próprio Filho de Deus, aquele que tem o poder da vida e da morte,
aquele que prefigura a figura de Isaac lá em Gênesis capítulo 22. Aquele que tira o pecado do mundo, como diz João 1:29, está dentro dela, formado, nutrido, alimentado no próprio ventre da Virgem Santíssima. Eu digo para você, quer amar nosso Senhor? Ame Nossa Senhora. Esteja na intimidade com Nossa Senhora, porque ninguém jamais vai amá-la mais do que Jesus amou. E dizia São Maximiliano Maria Kolbe: não tenha medo de amar a Virgem Maria, porque ninguém nunca vai conseguir amá-la mais do que Jesus amou. Veja a intensidade da devoção a Nossa Senhora. Diga comigo, eu quero ser um mariano. Eu quero ser um Eu mariano. preciso ser mariano. Eu preciso ser. Eu preciso conhecer mais de Nossa Senhora. Eu preciso conhecer Eu mais. preciso viver mais a devoção a Nossa Eu Senhora. preciso viver mais a devoção de Nossa Senhora. Veja, meus irmãos, e quando Nossa Senhora então é reconhecida por causa de um gesto, e quem explica isso é São Bernardo de Claraval. Nossa Senhora não foi escolhida pela tribo de qual ela nasceu. Nossa Senhora não foi escolhida por causa dos seus pais, que está lá no proto-evangelho de Tiago, dizendo que é a Ana e Joaquim. Não. Maria não foi escolhida por causa da sua relação social com os seus clãs e tribos, não. Maria foi escolhida, ela mesma explica isso no seu Magnífica, porque olhou para a pequenez da sua serva, entile humilitatem tui, ou seja, olhou para a pequenez, para a humildade da sua serva. Maria não somente é a porta do céu, mas ela é a própria escada à humildade em pessoa. Quanto mais se aproxima de Nossa Senhora, mais se reconhece, como ela mesma disse, a sua humildade. E a humildade, a própria palavra já diz, que vem da palavra humus, significa reconhecer o seu nada, o pó, é a terra, é reconhecer aquilo que você é, o nada em relação ao tudo que é Deus. Diga comigo, Senhor, eu não sou nada. Senhor, Senhor, eu não sou nada. Eu sou um pobre miserável, Pobre miserável. mas eu quero, Senhor, Mas eu quero, e preciso, Senhor, eu preciso fazer a tua vontade. fazer a tua vontade. Agora veja, São Padre Pio de Petreutina dizia: lembre-te que você tem no céu não somente um pai, mas também você tem uma mãe. E quando Jesus então coloca então no coração da igreja a atividade missionária, quem é que está lá na sala do cenáculo em Pentecostes, em Atos 2? Nossa Senhora. Nossa Senhora é não somente a esposa do Espírito Santo, mas ela é cheia do Espírito Santo desde a concepção de Jesus Cristo. E veja aqui, a tradição diz que Nossa Senhora ela viveu 9 anos na cidade de Éfeso. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, vai dizer que a igreja de Éfeso ela não conhecia ainda o Espírito Santo. Quando Paulo chega lá, né, Paulo tinha se dividido de Silas, Silas foi para outro lado, Apolo foi para outro, e Paulo então vai para Éfeso. Quando Paulo chega em Éfeso, ele conhece os cristãos lá, e ele pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? Aí eles respondem: nós nem sabíamos que tinha o Espírito Santo. Paulo reúne, faz um grupo de oração, o que acontece ali? Fogo deles, eles recebem o Espírito Santo, e eles começam a profetizar em outras línguas, e a igreja de Éfeso se torna a igreja do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora você entendeu por que Nossa Senhora foi morar em Éfeso? Porque Nossa Senhora, a esposa do Espírito Santo, ela queria estar na igreja do fogo, amém? Oh, glória. E ela viveu 7 anos lá. Ela viveu 3 anos antes na Judéia, na casa do apóstolo João, e depois ela foi para Éfeso. E o que aconteceu? Ela viveu lá até o fim da vida, até ela ser assunta aos céus. É tanto que se você tiver a oportunidade de ir na Éfeso, que é a atual Turquia, você vai ver a casa de Nossa Senhora, né? E lá tem a casa chamada a Dormição, a casa da visitação, e também tem o altar mor da Assunção da Virgem Maria. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nossa Senhora é a mulher do Espírito Santo. Quanto mais mariano você for, mais cheio do Espírito Santo você vai ser. Mais você vai contemplar os mistérios da vontade de Deus, e a igreja sempre entendeu isso. É tanto que desde os mais antigos, o hino mais antigo cristão a Nossa Senhora é um hino chamado Subitum Presidium. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Isso estava escrito na catacumba de São Calixto. E os cristãos tinham uma devoção
perfeitíssima, é porque eles entendiam que Nossa Senhora ela é necessária para amar nosso Senhor. Diga, eu preciso amar Nossa Senhora. Eu preciso amar Nossa Senhora. Eu preciso amar imensamente Nossa Senhora. Eu preciso amar imensamente Nossa Senhora. E a igreja sempre entendeu isso e ao longo dos anos foi defendendo as virtudes da Mãe de Deus. Não pense que foi fácil para a igreja hoje definir toda a doutrina mariana, porque hoje é muito fácil. A gente pega um livro, a patrística, a suma, o catecismo, e a gente tem tudo definido, mas foi muito difícil para a igreja. No início, as pessoas diziam, olha, Maria não é mãe de Deus, ela é mãe só do corpo. Quem disse isso foi um herege chamado Nestório, né? E a igreja então se reúne então num concílio ecumênico na cidade de onde? Na cidade do fogo, era a cidade de Éfeso. Ano 431, o Papa São Celestino convoca um concílio e defende e diz, em suma, como dogma, Maria é mãe de Deus, não só do corpo, mas do ser completo, que une em si a humanidade e a divindade, que é o Filho amadíssimo de Deus. Amém? Amém. E o que acontece? Depois aparecem outras pessoas e dizem, olha, agora ela não é mais virgem. Ela teve outros filhos, né? Parece os protestantes de hoje, né? Não é assim que eles falam? E a igreja então se levanta, São Cirilo de Alexandria, São Jerônimo de Estridão, faz ali todo um tratado contra Elvídio e diz, ela é virgem, seu ignorante. Foi essas palavras dele, né? E eu vou fazer um tratado, ele fez um tratado da virgindade perpétua, explicando capítulo e versículo da Sagrada Escritura, provando para ele, dizendo que Nossa Senhora é virgem perpétua. E aí então, um concílio chamado, no ano 649, concílio de Latrão, o Papa São Martinho declara, ela é virgem perpétua. Amém? Amém. Mas depois aparecem mais hereges. Olha só que tem herege na história da igreja, né? Né? Aparece outro herege e diz, olha, ela não subiu aos céus, ela não foi assunta, ela morreu, está no chão, né? Ela está dormindo, né? Assim, ela está dormindo, fala embaixo para acordar ela, né? Aí aparece o quê? A igreja novamente diz, não é assim não. Papa Pio IX, 1º de novembro de 1850, Maria foi assunta aos céus em corpo e alma. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir Nossa Senhora? Glória. E aí aparecem mais hereges. Rapaz, herege é de balde cheio, né? Aparece o herege e diz, olha, a Bíblia diz em Romanos 3, 23, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Então Maria ela pecou. Ela não foi imaculada. E aparece então a igreja novamente, se forma num concílio e diz, Maria é imaculada desde a sua concepção. Quem faz a defesa da imaculada é Dom Scotus. Então, Papa Pio IX declara, ela é virgem e imaculada, puríssima pelos méritos daquele que ela ia nascer. O interessante é a defesa de Dom Scotus. Olha a inteligência do cara. Ele diz, olha, tem duas maneiras de eu salvar uma pessoa. Dizia Dom Scotus no seu debate lá, né, com os bandos de herege e a igreja assistindo. Olha, eu posso salvar duas maneiras de uma pessoa. Se a pessoa está caminhando e ela vai cair no buraco, eu posso salvar tirando ela do buraco ou evitando que ela caia. Ou Nossa Senhora foi dessa forma. Deus, pela sua presciência, significa que Ele sabe todas as coisas antecipadas. Ele então, na concepção de Ana, Ele vai e retira a mácula do pecado, a mancha do pecado original, que seria transmitido não por Maria, mas por Ana. Ele retira para que Nossa Senhora fosse a Virgem perfeitíssima, pura e imaculada. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Maria se torna então a arca da nova aliança, porque em si, dentro dela, ela encerra todos os mistérios divinos. Se a arca da aliança trazia o cajado de Arão, o maná e as tábuas da lei, e era tão santa por causa que a sombra do Altíssimo, a glória de Deus estava sobre ela. Olha, vejam, a arca era tão santa, meus irmãos, que teve uma vez lá em 2 Samuel capítulo 6, versículo 9 em diante, diz que estavam transportando a arca da aliança para a cidade de Davi, né? Estavam transportando a arca e diz que um dos bois tropeçou e a arca ia cair no chão. E um cara chamado Osa foi colocar a mão, né, para segurar a arca.
Disse que quando ele encostou a mão dele na arca, ele caiu morto. Tão grande era a santidade de Deus na arca da aliança. E veja que Nossa Senhora, então, que não traz mais o cajado de Arão, nem as tábuas da lei e nem o maná, mas ela traz Jesus, o sumo sacerdote, Jesus que é a própria lei em carne e pessoa, e ela traz não mais o maná que as pessoas comiam e morreram, mas como ele mesmo disse em João capítulo 6, versículo 53, eu não sou o maná que vossos pais comeram, eu sou o pão da vida. Aquele que come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. Maria é a arca da nova aliança. Diga comigo, Maria é a arca da nova aliança. Maria é a arca da nova aliança. E se a arca da aliança tinha a presença de Deus sobre ela, a sombra do Altíssimo, o anjo Gabriel fez questão de dizer isso para nós. O que ele disse aqui? A sombra do Altíssimo, né, te cobrirá, cobrirá com a sua sombra. Ou seja, agora a sombra não está mais sobre a arca da aliança material, mas sobre a arca da nova aliança, que é a Virgem Maria Santíssima. Vamos aplaudir a mãe de Deus? Glória, Senhor. Oh, glória, Senhor. Então Nossa Senhora foi esse canal que Deus se usou, não um canal qualquer, mas um canal puro, imaculado, santo, perfeitíssimo, que Deus usa para vir até nós, e deve ser o canal que nós devemos usar para ir até Ele. E não só para ir até Ele, mas para onde parta a nossa evangelização, aonde parta os nossos momentos de adoração. Se for evangelizar, evangelizamos com Maria. Se formos adorar o Senhor, adoramos com Maria. Se vamos fazer a catequese, é Nossa Senhora que marcha à nossa frente. Maria é o início e o fim da nossa evangelização. Amém? Amém. Amém. Nossa Senhora é o fim, é o meio e o cume de toda a vida cristã. E a Sagrada Escritura, a igreja e os santos todos, não tem um, meus irmãos, e eu procurei muitos, viu? Procurei muitos santos, mas eu não vi um que não fosse devoto de Nossa Senhora. Eu não achei um sequer. Todos eles são devotos. Olha que devoto não é que nem as pessoas que vai só na missa na 13 de maio, dia 3. Não. Devoto é de que conhece, que ama, e reza o rosário, faz o jejum, entregando também as quartas aos sábados a Nossa Senhora, e tem uma vida de intimidade com Nossa Senhora. Diga comigo, eu quero intimidade. Eu quero intimidade Com a Mãe de Deus. com a Mãe de Deus. E nós precisamos, meus irmãos, cada vez conhecer mais sobre Nossa Senhora, cada vez mais entender o papel de Nossa Senhora, como o Arlan falava, que nós possamos entender o papel de Nossa Senhora. E cada vez mais entender esse papel, se colocar dentro desse papel também, de quê? De fazer o anúncio, de fazer propagar a verdadeira devoção. Não é uma devoção fingida e abstrata, não. É uma devoção realmente de entrega e de pertença. Não basta usar o texto, não basta usar uma camisa de Nossa Senhora, não basta ter uma imagem de Nossa Senhora na nossa casa, não basta ter um altar de Nossa Senhora, não. Você que tem que ser o altar, você que tem que ser o instrumento, você que tem que ser o meio para essa propagação ir até aqueles que não conhecem, ou até que entendem como os hereges da antiga da igreja que não entendiam o papel de Nossa Senhora. Essa informação tem que partir de você. Diga assim: pode contar comigo, Senhor. Pode contar comigo, Senhor. Não, com essa coragem não vai contar. Diga: pode contar comigo, Senhor. Pode contar comigo, Senhor. Eu estou aqui Eu estou aqui para fazer a tua vontade, para fazer a tua para vontade, fazer a tua mãe honrada, para fazer a tua mãe honrada, porque também ela é minha mãe. porque também ela é minha mãe. E eu amo Nossa Senhora. E eu amo Nossa Senhora. Veja, meus irmãos, se eu contar uma experiência que eu tive com Nossa Senhora. Quando eu comecei o meu ministério de pregação, no dia 1º de setembro de 2013, a primeira coisa que eu fiz quando foi me chamado ao ministério da pregação, eu disse: eu vou entregar o meu ministério à Nossa Senhora. Toda pregação que eu for fazer, eu começo entregando e finalizo entregando a Nossa Senhora. Porque eu contava isso ontem, né, com os irmãos lá em Marco. Quando eu comecei a minha caminhada, eu não entendia nada de Bíblia. Nem Bíblia eu tinha. Quem me explicava, lia um capítulo para mim, me explicava, era minha esposa, né? Ela lia e dizia: tu entendeu o quê? Eu não entendi, foi nada. Não entendi nada. Ela: sério, tu não entendeu nada? Não, entendi nada. Aí certa vez eu lendo a história de São Alberto Magno, que disse que no pontificado dele, ele teve muitas dificuldades, né? Principalmente com o latim e com as disciplinas teológicas, ele não entendia. E ele então fez ali uma consagração a Nossa Senhora, dizendo que ela o ajudasse a viver o pontificado dele, que ela desse a ele a inteligência para fazer o papel do episcopado dele, que ele seria devotíssimo de Nossa Senhora.
E ele então, no momento em que ele estava fazendo a oração das 1000 Ave Marias, ele então teve a aparição de Nossa Senhora, e ela disse: olha, Alberto, eu vou te dar todos os dons que você precisa, todas as graças que você precisa para fazer o seu pontificado frutífero. Eu vou te colocar a inteligência, mas veja, antes do final da sua vida, eu vou voltar e vou retirar, para que você testemunhe que as graças que você recebeu foi pelo meu imaculado coração. Quando eu escutei essa história, puxa, eu vou fazer a mesma coisa. E não foi dito e feito, não sei se vai retirar depois, né? Mas eu confiei, eu fiz a mesma oração que Santa Alberta fez. Eu disse: minha Mãe Santíssima, toma conta do meu ministério. Eu que era tímido pra caramba, ainda sou, né? Mas menos. Mas eu era mais tímido. E eu não entendi nada de Bíblia. E veja assim que Nossa Senhora foi, assim como na vida de Santo Alberto Magno, foi me dando os meios, foi me dando as graças, de cada vez mais eu me aprofundar no meu ministério, me aprofundar na evangelização. E uma coisa que eu tenho que ser fiel, como eu pedi a ela, eu também quero aprender cada vez mais de Nossa Senhora. Vamos aplaudir Nosso Senhor? Eu quero usar todos os dons que Deus me der. Aonde eu pisar, eu quero falar da Virgem Maria. Eu quero explicar da Virgem Maria. Eu quero proclamar as glórias da Virgem Maria. E eu convido você a fazer sempre a mesma coisa. Usar os dons que Deus te deu. Usar a inteligência que Deus te deu. Usar todos os dons que Deus ornou sobre você para fazer cada vez mais Nossa Senhora amada. Cada vez mais Nossa Senhora entendida, acolhida e querida por todos. Para que eu e vocês possamos entrar por essa porta para chegar cada vez mais perto de nosso Senhor. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para a gente rezar. Para pedir